Olá, meu nome é Tamara Machado da Silva e eu vou apresentar para vocês o trabalho de tema, né, de título: Estudo preliminar do conhecimento e confiança do consumidor em práticas agrícolas sustentáveis com ênfase no controle biológico de pragas. Esse trabalho ele foi o trabalho de conclusão de curso do curso de MBA USP Exalc em venda. Um pouquinho da introdução sobre o trabalho, né? Esse trabalho surgiu, né, da ideia de que vários colegas sempre estavam perguntando qual que é a diferença, né, entre alimento convencional e orgânico, alimentos sustentáveis, o que é o controle biológico? E esses colegas, eles são os consumidores finais, né, dos alimentos. Então surgiu a dúvida, né? Quais estratégias comerciais para a gente comunicar, né, os benefícios ao consumidor e impulsionar a adoção de práticas sustentáveis no mercado alimentício? Então, como comunicar o benefício, né, de um produto orgânico, um alimento sustentável? Como falar que para o consumidor que o alimento convencional ele também pode ser sustentável e como explicar para ele o que é o controle biológico? E saber, né, o que o consumidor final acha de cada terminação dela, né? Terminação dessa. O que ele acha que é um alimento convencional? O que ele acha que é um produto orgânico? O objetivo do estudo, então, foi avaliar o conhecimento, né, compreender o nível de familiaridade do consumidor com práticas agrícolas sustentáveis, foi medir a confiança, né, analisar a confiança em métodos de controle biológico da produção de alimentos. Muitos, quando ouviram dizer que controle biológico pode ser utilizado micro como bactérias, chegaram a perguntar se essas bactérias não fariam mal, né, à saúde humana. Então, para saber, né, medir a confiança, né, analisar a confiança desses métodos para a produção de alimentos, o consumidor final acha disso? E também a disposição a pagar, né, saber identificar, né, quantos consumidores pagariam a mais por alimentos sustentáveis. A metodologia da pesquisa, o desenho do estudo, então foi um questionário eletrônico com 17 perguntas, respondido por 101 consumidores da região sudeste, com uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. A coleta e análise de dados, né, o tratamento de dados foi feito pelo software SPSS da IBM, através de análise de frequências, né, de respostas e gráficos, com foco no conhecimento e na confiança, né, do consumidor e a disposição a pagar mais. Alguns dos resultados, né, quando questionados sobre o conhecimento sobre o controle biológico, 43,6% disseram ter um conhecimento superficial. Eles já ouviram falar sobre o controle biológico, mas eles não sabem detalhes. Eles não sabem o que a gente utiliza para fazer esse controle biológico. E 27% diz estar familiarizado com a prática do controle biológico. Então, eles já ouviram dizer, né? Já ouviram colegas falar sobre o que é o controle biológico, mas não sabem dizer especificamente o que é. Os dados revelam, então, uma oportunidade significativa para a educação do consumidor sobre os métodos sustentáveis na produção agrícola. Então, o consumidor ele pede por produtos sustentáveis, ele pede por produtos orgânicos, mas na maioria das vezes ele não sabe dizer para a gente, né, o que é realizado nessa produção, o que é realmente, né, o produto convencional. Ele não sabe falar, ele não sabe, por exemplo, que um produto convencional ele pode ainda ser sustentável. Sobre a confiança do consumidor, 51,5% diz que confiam, né? Mais da metade dos consumidores diz que confiam nos métodos baseados em predadores parasitóides e agentes microbiológicos são seguros e benéficos para a produção de alimentos, mas ainda é um número baixo, né? Então, quase metade ainda tem uma desconfiança sobre a utilização desses métodos. Então, a confiança do consumidor ela é fundamental para a adoção de práticas sustentáveis no mercado alimentício. E é de sua importância, então, o consumidor final saber exatamente, né, quais são essas práticas, né, o que ele está comendo, né, o que ele está se alimentando, como é feito aquele alimento. Sobre disposição, pagar mais, né? A primeira faixa, né, é, é, os consumidores eles são dispostos a pagar até 10% a mais para os alimentos sustentáveis. E na segunda faixa, eles são dispostos a pagar até 20% a mais com informações claras. Então, se tiver mais informações nos rótulos, ou nas gôndolas nos supermercados, ou nas feiras, sobre o alimento, eles são dispostos a pagar mais. Né? Então, como é produzido aquele alimento, então ele diz que
quanto mais informações, mais você está disposto a pagar por aquele produto. Então, uma condição essencial, né? A disposição a pagar está condicionada à disponibilidade de informações claras que justifiquem um valor adicional. E quais são as implicações no mercado, né, desse estudo preliminar? São a comunicação transparente, né, fortalece a vantagem competitiva com informações claras sobre os métodos sustentáveis. Então, o consumidor ele pede por uma comunicação transparente. Rótulos informativos, né, que destaquem o uso, por exemplo, do controle biológico em embalagens e materiais promocionais, né? Então, o consumidor ele quer saber, né, o que é um controle biológico, o que foi utilizado no alimento que ele está comprando. E está disposto a pagar mais por isso. Campanhas digitais, né, faz então necessário educar os consumidores sobre os benefícios e a segurança dessas práticas sustentáveis. Quando o consumidor ele tem dúvida, né, se um produto biológico pode ser utilizado com segurança, isso traz dúvidas também para o produtor. Então, seria de suma importância a gente ter uma campanha digital, né, educar os consumidores sobre os benefícios e segurança, né, dessas práticas. As conclusões e recomendações desse trabalho, então, são um conhecimento parcial, né? Existe uma familiaridade básica, mas falta uma compreensão ainda profunda sobre o controle biológico. Uma confiança relevante, né? 51,5% confiam, né, nos métodos, demonstrando receptividade do mercado. Então, eles recebem bem esse tipo de abordagem, né, sustentável. 51,5% é um número relevante, mas ainda precisa ser aumentado. Então, o consumidor precisa saber o que é o controle biológico, o que é um alimento orgânico, o que é um alimento sustentável. Ainda dentro das conclusões e recomendações, né? Então, a disposição a pagar mais ainda está condicionada, né? O consumidor final diz está disposto a pagar entre 10% a 20%, dependendo da informação clara, que justifique o valor adicional. Então, quanto mais informações sobre como o alimento que ele está consumindo é produzido, mais ele está disposto a pagar. Então, fica uma ação prioritária, né? Investir em rótulos informativos e campanhas que expliquem o que é feito e por que é seguro, né? Por que seu alimento é seguro, né? Que são realizadas práticas sustentáveis na produção, como é feito, né? O que é, se é um alimento orgânico, se foi utilizado, por exemplo, o controle biológico, ou até mesmo em outras campanhas, né? Para ajudar o consumidor final a saber, né? A ficar ciente, né, do que é o controle biológico, principalmente, que foi o foco principal dessa pesquisa. E fica como sugestão, né, de pesquisa futura, realizar essa pesquisa em outras regiões, né, que não só o sudeste do país, e com maior número de participantes, para que haja, né, uma resposta, um feedback maior, né, dos consumidores. Eu gostaria de agradecer a MBA USP-ESALC e ao meu professor e orientador do curso, né, Luiz Fernando Rebel Machado. Muito obrigada.